Vamos conversar. Então, primeiro, né, deixa eu já agradecer, Paula Landi, muito obrigado por estar aqui presente, a presença da Lívia, do Abraão. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, Paulo. Né, eu fiquei muito empolgado depois daquele debate que a gente fez na disciplina, né, da formação lá em bioética. Né, tinha coisas que eu nunca tinha parado para pensar, né, da disputa da formação do currículo do psicólogo. Né? Eu falei assim, nossa, é verdade, né? Isso também é uma disputa, né? Que às vezes a gente pensa muito bibliografia como disputa, né? De tipo assim, ter autores dissidentes, tem mais autores negros e tudo mais, mas às vezes como é que é essa ponta da formação do currículo, né? Como é que é a decisão pedagógica, né, da direção de uma universidade? Então, acho que foi uma sacada que eu nunca tinha parado. Eu falei assim, Paula, vamos falar sobre isso? Vai ter um evento sobre Então, o que você quer que seja uma fala onde vai falar das diretrizes curriculares, as disputas de curso, olá, Abrão. Olá, professor Abrão. E colocar em cena o ENAD, então. Eu acho que tudo isso desemboca no ENAD, né? Do que o ENAD depois vai cobrar também dos alunos. Né? O professor Abrão é um dos nossos professores, dos grandes professores nossos que pesquisa relações étnico-raciais. Cada vez mais o ENAD tem colocado isso no debate, então a aproximação entre racialidade e psicologia também tem um momento da grade curricular que isso ganha força também no momento histórico, né? Então, eu pensei em gente debatendo por aí e também fomentando debate por aí. Foi o que eu imaginei. Então, tá. Então, vou fazer uma conversa, assim, a partir da aula, né? Da aula da pós, enfim. É porque vou colocar em termos do que o Valenice está colocando, até para explicar lá ao Abraão, que é a disciplina, sabe, Abraão, que eu dou junto com a saúde coletiva e com a bioética, né? Lá o pessoal do PPG Bios. E a gente andou discutindo um pouco o que é uma diretriz curricular, o que é um projeto pedagógico do curso, quais são as disputas internas para a construção de um projeto pedagógico, né? Que aí a gente está falando de uma universidade. Então, nós, UF Niterói, batemos cabeça e batemos boca para construir um projeto pedagógico do curso. Que ele não é uma coisa estanque, ele precisa se movimentar, porque a sociedade movimenta, né? As leis se movimentam, as normativas se movimentam. Então, esse projeto pedagógico, ele, de tempos em tempos, ele precisa ser revisado. E aí, nessa conversa, né, sobre o projeto pedagógico, a gente tem duas coisas importantes. Uma, a gente monta o projeto pedagógico a partir de quê? Né? Então, houve um tempo na história, né, na história da psicologia, né, quando a psicologia... Então, eu não estou falando de uma psicologia antes de ter os cursos de formação de psicologia, né? Estou falando assim, a psicologia se constitui enquanto uma profissão e começam a ter os cursos de psicologia. Então, por um bom tempo, a gente era pautado por o que se chamava um currículo mínimo, né? Eu e o Abraão estudamos nisso, né? Um núcleo base duro, né? Em que a gente fazia disciplinas muito médicas, não foi assim, Abraão? Aqui na UF era dividido, né? Meu irmão estudava medicina, meu namorado veterinária, eu psicologia, todos da mesma turma, né? E que, aos poucos, né, foi se entendendo que essa era uma forma não tão legal de conduzir o curso, porque cada curso trazia especificidades e formas distintas de fazer algumas discussões. E aí foi quando a gente discutiu lá na disciplina, que a partir de 2001, então, surge uma ideia, né, nacional de criar diretrizes nacionais para os cursos de, no nosso caso, psicologia. Essas diretrizes, elas são orientadoras dos projetos pedagógicos, né? Elas vão dando os caminhos do que a gente pensa ser uma psicologia hoje.
Hoje, quando? Quando está na época de fazer novas diretrizes. Então, a gente teve uma primeira diretriz de psicologia em 2004, e o nosso currículo ele foi adequado especialmente a ela, de 2004. Aí, vocês podem dizer assim, tá, mas 2004, o nosso projeto pedagógico é de 2014. Passou muito tempo, brigou-se muito, tivemos muita dificuldade. Só que, quando a gente faz esse ajuste, a gente já vislumbra que algumas coisas, leis, papapá, surgiram. Então, a gente já faz uma diretriz que está ultrapassada, mas a gente já está de olho lá na frente. Né? A gente tinha instrumentos suficientes para fazer isso, tanto legais, normativos e tal. Quando foi? Qual era a grande questão que aparecia em 2004? Em 2004 isso aparecia, por exemplo, os estágios divididos em núcleos básicos e de ênfase, por exemplo. Isso já aparecia em 2004. Já falava de uma carga horária de estágio muito maior do que era. Então, eles vão dando assim, alguns nortes. Assim, olha, então os cursos têm que ter vou chutar, tá? 30% de carga horária de estágio. Se você vai dividir em 5 anos de estágio, ou se você vai fazer no final como a gente faz, é uma decisão do grupo. Em determinado momento, surgiu a questão da lei que colocava em cena as políticas, né, étnico-raciais e as ambientais, em tempos diferentes. Se não me engano, 2008. E aí eles falam assim, precisa fazer parte, né, as questões que dizem da sociedade. Tá. Como que cada universidade vai cuidar disso? Eles não estão tão preocupados. Eles querem garantir que todas as universidades vão falar sobre isso. Então, aqui a gente criou a disciplina Sociedade Brasileira e África, a gente conversou sobre trazer e racializar o curso. Isso foi aqui, mas isso não foi no país. Uhum. Isso não acontece no país da mesma forma que acontece aqui, porque entre as recomendações e diretrizes e os projetos pedagógicos do curso, tem as pessoas que fazem o curso. Sim. Somos nós, professores, são os alunos do curso, onde isso vai conversar. Naquele dia, o que a gente também conversou muito foi, então, mas quem é que constrói as diretrizes de curso? E isso foi uma coisa que, quando eu entrei aqui também, eu escutei de alguns professores, que era assim, mas a gente nem sabe quem é que são essas pessoas que fazem a diretriz. E eu me surpreendi com essa pergunta, porque quem faz a diretriz? A sociedade. Por quê? As universidades participam das etapas municipais, estaduais e nacionais. As reuniões são abertas para PSIs, estudantes e professores e a comunidade em geral. Então, quem faz, se não todos nós, né? Depois que a diretriz passa pelas etapas de qualquer conferência, porque esse é o modelo das conferências, né? Conferência de saúde, conferência, né? Ela fica aberta para consulta pública durante 2 meses no site do CFP, onde se pode fazer algumas perguntas, modulações, antes de ir para, então, o Conselho Nacional de Educação. Só que essas etapas, elas também são etapas de muita disputa. Então, se eu digo, se internamente
nós batemos cabeça e boca para construir o projeto pedagógico do curso, dimensiona isso do que é um monte de instituição, grupos de psicólogos, né, conselhos, né, que são regionalizados, numa disputa por esse documento. Sim. E uma disputa que não é simples, porque a gente também tem, no âmbito dessa disputa, o atravessamento do capital. E por que eu estou colocando isso? Porque essa diretriz, que é a nossa última, que a gente ainda não se adequou, mas também não vai precisar, a gente até se adequou em termos de matriz curricular, mas a gente ainda não se adequou em termos de projeto político-pedagógico, ela foi uma diretriz da qual eu tive muita participação, porque eu faço parte de uma associação chamada Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, que é quem negocia junto do CFP com o Conselho Nacional de Educação. Então, eu participei de todas as etapas. Então, por exemplo, eu vou dizer para vocês, na questão étnica, nas primeiras reuniões municipais, quem estava lá? Maria da Conceição, que estava aqui fazendo doutorado, né? Dois alunos da Luísa, que eu me esqueci o nome deles. Ai, meu Deus. Mas duas pessoas, a Aline e o amigo da Aline, esqueci o nome. Fugiu completamente. Mas, Abraão, sabe quem é? Eram orientando a Luísa, que discutiam a questão... eu estou falando de uma coisa que se a diretriz... Era o William? William. Porque, assim, se a diretriz saiu em 2023, as discussões começaram em 2018, atrasadas, porque o Ministério pediu em 2016, mas psicólogo tem problema com o tempo. Aí a gente teve que pedir extensão do tempo, foi um babado. E com muito medo, porque 2018... 2016, a gente tinha Dilma / golpe, mas em 2018 a gente tinha Bolsonaro. E o receio de fazer alguma coisa que o Bolsonaro não ia autorizar, ia arriscar tudo, ia mudar tudo, e mudou muito. Sim. Entendeu? Mesmo com... quando a gente soube que a diretriz tinha sido engavetada, um grupo pensou, que bom, porque melhor na gaveta, com a chance de sair na gaveta em outro governo, do que sair nesse, que não vai autorizar. Mas, mesmo assim, muita coisa foi mexida. Porque, à época, a gente tinha trabalhado um pouco para que a gente colocasse dentro da diretriz nomes. Então... questões étnico-raciais, racismo, entendeu? Sexualidade, não. Identidade de gênero. O inicial era assim, onde a gente estava num trabalho para nomear, né? Marcando que a nomeação ela tem efeitos políticos. Mas era 2018, né? E aí a gente também estava com muito cuidado. Então, a gente fez uma série de reuniões que aconteceram no Rio, em todas as regiões do estado. Depois a gente foi para São Paulo, né, na regional. No Rio, a gente tinha uma fala um pouquinho mais, vamos dizer assim, única. A gente tinha uma grande cisão entre universidade privada e pública, né? Porque públicas somos poucas, privadas são inúmeras, a gente tem dinheiro para porra nenhuma, as privadas têm capital aberto na Bolsa de Valores por grandes grupos, né? Então, assim, é uma disputa muito complicada. A maior questão que acontecia no âmbito Rio era a insistência das universidades privadas
a sustentar os 20% que estão na LDB desde 1996, de atividades que não precisam ser de sala de aula, mas eles criam uma ordenação que diz, se não são em sala de aula, são remota. E as públicas dizendo, não ao remoto. Um curso de psicologia é 100% presencial. Uhum. A gente não sabia que vinha a pandemia, né? Porque a pandemia trouxe para o cenário que não daria para a gente não fazer alguma coisa remota, porque chegou uma hora que como é que é? Então a gente não vai cuidar, né, do que é a formação de novos profissionais para a sociedade, pá. Mas a gente tinha algum nível de interlocução legal, entendeu? Assim, era possível. Então, tipo assim, eu lembro até que nessa época o núcleo ABEP Rio estava muito forte, muito fortalecido, e a gente tinha conseguido construir até, tipo assim, universidade no interior, tipo, interior lá de Campos, e aí vou falar Campos como um reduto bem bolsonarista. Não, e é isso. E que estava em instituição privada, católica, num lugar bolsonarista, e que votava conosco para o ensino presencial, entendeu? Uhum. Quando a gente vai para São Paulo, que é a etapa estadual, isso ganha um outro movimento. Por quê? Minas é imenso, né? Minas é o maior estado brasileiro em termos de município. Eu estou falando isso porque imagina a capilarização de uma universidade privada no interior desses espaços. São Paulo, uma universidade privada a cada metro quadrado. Sim. Uma lógica produtivista, à direita, né? São Paulo, né? O lugar que o capitalismo está ali, né? É a nossa cidade financeira do nosso país, né? Sim. E aí o capitalismo tem uma entrada, e aí a disputa já era muito grande, né? Era muito interessante porque assim, não tinha grande disputa em termos do que a gente estava querendo. Então, assim, qual a psicologia que a gente quer? Também estava ok, mas tinha os seus pontos. E os pontos iam para presencialidade, os pontos eram uma carga horária enorme. Então, uns diziam, mas essa carga horária enorme fica ruim, porque os alunos hoje entram, estão menos favorecidos e tal, papapá. Aí tinha os grupos que diziam, não, essa carga enorme dificulta para a universidade bancar os professores, que são doutores. Sim. Aí começa a demitir em massa os professores doutores. Então, eram níveis de conversa que já mostravam uma grande diferença. Na etapa nacional, aí a gente vai estar lidando com uma diretriz que é única num país absolutamente diverso, com características muito diversas. E aí a disputa se acentua, a gente consegue que passe um texto, ao meu ver, sabe, assim, razoável, mas, no fim, isso ainda sofre mudanças. E porque tem consulta pública, e tem o diálogo com a classe, né? E a classe é também uma classe em disputa. Sim. É uma classe que quer fazer psicologia cristã, é uma classe que discute cura gay, né? É uma classe que também ela tem aí, né, as suas questões do que ela pensa de uma psicologia. Inclusive, tem um núcleo dentro da própria psicologia que, vamos dizer assim,
eles não são exatamente a favor, por exemplo, de uma cura gay, mas eles são cientistas e gostam desse lugar. Então, eles também não conseguem fazer uma leitura da realidade brasileira, que está lá no nosso código, né? Nossos princípios são fundamentados nos princípios dos direitos humanos, e a gente tem que considerar a sociedade brasileira. E aí tem um núcleo que também não considera. O Conselho, ele hoje é tão cindido que a gente vê no resultado das eleições, tanto do federal quanto dos locais, como é que isso foi diverso e como é que a disputa foi intensa, reproduzindo a polarização das disputas políticas do país, né? Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Porque o tempo todo a gente está jogando o jogo político, que é um jogo de estratégias. Eu não estou falando de politicagem barata, eu estou falando do jogo de estratégias para a construção de um documento, né, que serve de base para outro documento, projeto pedagógico de um curso. Só que o sistema educacional, ele pressupõe, aí, saindo um pouco dessa coisa mais macro e entrando no ENAD, ele pressupõe uma coisa que ele vai chamar de ciclo avaliativo. E aí ele pegou todas as formações e ele dividiu em partes. Então, todo curso, para ser aberto, tem um processo que corre, visita, vê se tem as condições mínimas, papapá. Aí você tem autorização para funcionar. Depois que forma a primeira turma, eles fazem a visita para dizer sim ou não, se pode continuar. E depois a gente tem os cursos. No nosso caso, o UF, curso que já tem uma história muito longa, um curso que surge na década de 70, numa estrutura, eu diria que até bem parecida com a que a gente tem hoje, né? Assim, eu diria que a partir dos anos 90, 80, com uma estrutura muito parecida, falando como aluna que estudou no prédio Enio, como eu estou sentada hoje, em 1989, né? Assim, mas ele cria uma maneira que, vamos ter gente que diz, de ficar fazendo tutela, e tem gente que diz, mas se não tutelar, talvez possa ser qualquer coisa, né? A gente viveu isso aqui na UF, né? O Abraão se lembra disso também, porque a gente tinha um curso que no ciclo avaliativo começou a ter provão, então os alunos faziam provões, né, no final do curso, e depois o provão virou o ENAD. Entendi. E o ENAD, e aí é uma história muito do nosso curso e a cagada que o nosso curso fez. Por que falar isso? Porque isso teve consequências péssimas e ótimas, que a gente pôde passar a dialogar sobre uma formação, vamos dizer assim, de alguma forma, com o pé mais no chão. Por que eu estou falando isso, né? Os alunos da UF, eles tinham por hábito, eles chamavam boicotar o ENAD. Uhum. Só que o boicote deles era um boicote muito estranho. Era ir ao ENAD e responder tudo de qualquer jeito. O que aconteceu? A UF tirou nota 1. 4 anos depois, tirou nota 1 também. Depois, tirou nota 1 também. Porque é um boicote. Porque boicote, quando a gente boicota de verdade. A gente nem vai, né? A gente nem vai. Só que se você não for, você fica pendente e você não ganha o seu diploma. Sim. Entendeu? Sim. Então, não ir é péssimo para você. Não ir e fazer qualquer coisa é péssimo para a universidade. Sim. Que pode fechar o curso.
Então, a gente viveu aqui na UF uma situação muito desagradável. A Lívia está fazendo com o PDU, eu não sei se ela já viu, tinha assim, o Elton escreveu assim, 110 alunos entram por semestre. Não são 110, são 90. Porque são 90 por ano. Por quê? Porque nessa brincadeira de boicote sem ser boicote, a gente perdeu as vagas do Reúne. Entendi. A gente foi punido. O curso de serviço social ficou 2 anos sem abrir vestibular. Não abrir vestibular, forma-se menos gente. Não abrir vestibular, a gente ganha menos dinheiro, porque o dinheiro que o Instituto e as escolas recebem para o dia a dia vem do aluno. Então, assim, é um emaranhado de coisas, sabe? Que a gente mandou mal. Né? Assim, eu nem sei se Abraão estava aqui, eu não estava, eu cheguei no caos. Eu acho que Abraão chegou um pouquinho antes do caos, talvez lá no caos, não sei. Então, quando a gente chega, sabe, a gente está aí na discussão do projeto político-pedagógico, a gente ia receber visita em loco do MEC, porque quando o curso tirar um é visita em loco, né? Sim. O MEC veio, puniu. Não vai ter vaga do Reúne, porque a UF não está em condição de aceitar tanto aluno assim, não. Sim. Diante do susto, né? Precisamos, então, nos organizar. E aí a gente começou a cuidar dos processos, da avaliação em loco. O Abraão foi outro parceiro, né, Abraão, no NDE. A gente fazia reunião do NDE quase que toda semana, reunião de colegiado, discutir coisa por coisa, assim, foram anos de muito trabalho, porque quando as pessoas que vieram para a UF fazer a avaliação em loco, eles colocaram o relatório no INEP, o relatório, eles ainda foram bonzinhos de não dizer fecha, disse, vamos fazer um termo de saneamento. É política de ajuste de conduta, que no MEC se chama termo de saneamento. Então, a gente se comprometeu a sanear todos os problemas. Eram muitos, inclusive, dia 23 de dezembro a gente trabalhou, porque era o prazo para enviar o negócio, sabe assim, 23 de dezembro, feriado, final de semana, um em dentro da casa do outro, a gente se movimentou para fazer isso. E uma das coisas que a gente resolveu investir muito no cuidado era, então, começar a explicar para os alunos o que era o EMAD, como ele funcionava, por que precisava ser feito. A gente não está... Assim, tem curso que até dá aulinha de reforço. Sim. A gente nem nunca fez isso. Sim. Mas a gente, confiando no taco, confiando no que a gente ensina, e nessa psicologia que a gente acredita, a gente começou a construir uma coisa que era assim, olha, vamos conversar com os alunos para eles fazerem seriamente. Sim. Vão fazer uma prova e tentem fazer esta prova, né, de uma forma maneira para que vocês possam ver o seu resultado, porque depois o MEC diz qual foi a sua nota, se você pedir. Sim. É só você que pode pedir, porque a gente não recebe nada de um aluno individualmente, a gente só recebe o montante. Assim, sim. A gente recebe um relatório, quantas pessoas erraram tal questão, é um relatório, né? Entendi. E a gente foi começar a construir, primeiro, a ideia de boicote, que não façam boicote. Né? Isso é um pedido. Nem o boicote que você vai se ferrar, nem o boicote que você chama boicote que vai ferrar a universidade. Vá. E faça uma prova, eu vou usar um termo que eu gosto muito, honesto. Onde você se debruce, acerte o que você sabe, e se porventura você errar, porque você tem errado, porque não conhece o tema, se distraiu, marcou errado, essas coisas que acontecem mesmo na prova, né? Sim. Essa é a missão do aluno.
Só que essa missão, ela não é uma missão tão simples, porque o ENAD tem um rito. Então, os alunos precisam conhecer o rito, assim como as coordenações, e Lívia viveu isso, o Pedro, a Flávia, que a gente, na véspera de fazer upload de documento, quase morrendo no feriado, tentando dar conta disso, sabe? Uma loucura. É um rito. Então, o que o ENAD pressupõe? Que a gente inscreva 2 grupos de alunos. Um, que é do aluno que é ingressante. O aluno ingressante... Paula, Oi. Paula, Oi. volta aí. A falar da véspera do feriado caiu. Repete. Não, falei aí. que a gente ficou na véspera do feriado muito doidas, trabalhando para fazer um upload de aluno. Não, assim, e até à noite, numa loucura danada, entendeu? Assim, por quê? Porque é um rito. E esse rito, enfim, né? A gente estava aí num processo difícil também, o Pedro e a Flávia chegando, a Flávia no fim de uma gravidez, a Lívia chegando, as pessoas não conheciam. Eu cheguei até pedir a UF que eu fizesse, mas eles não deixaram, porque eu não estou como coordenadora. Eles falaram, a professora não pode, não está como coordenadora. Mas eu fui e me coloquei à disposição de ajudar no processo. Então, a gente cadastra os alunos em tempos diferentes. Mas vou começar pelos ingressantes, que é muito fácil. Todo mundo que tem até 20% de carga horária no curso é inscrito. Esses alunos são chamados, no sistema educacional, de ingressantes. O que eles vão fazer? Nada. Por que eles não vão fazer nada? Porque o MEC sabe que eles não sabem nada. Acabaram de entrar. Então, eles estão ali porque na próxima avaliação, eles vão ser os avaliados. Porque, passado 3 anos, 4 anos, eles vão estar no fim de curso. Então, o que o MEC quer saber? Aquele que chegou não sabendo nada, sai sabendo quanto. Essa é a nota que a gente leva no ENAD, que é qual foi o valor agregado no curso. Um aluno chega sabendo 0 de psicologia e sai sabendo alguma coisa. Não é possível tirar 1, não é possível tirar 0. Ele precisa ter aprendido alguma coisa. Aprendido tudo, de todas as matérias? Também não. Porque ninguém aprende tudo de todas as matérias. Mas ele precisa ter agregado nesse tempo da universidade. Se ele agrega, isso quer dizer que a universidade está tendo uma boa resposta em cumprir a sua missão. Né? É isso. E aí, a gente tem um outro grupo de alunos que a gente inscreve. Os alunos que são os que estão saindo. Eles chamam concluintes. Quais são os critérios? Você tem que ter mais de 80% do curso feito, ou se formar, ter chance de se formar até julho do ano que vem. Olha, isso dificulta para o nosso lado que fez o trabalho. Porque quando a gente diz até 80%, a gente podia entrar no IDUF e puxar direto quem tem 80% no IDUF, que quando se abre o IDUF, vem lá, quanto cada um tem. Só que a gente tem que fazer uma prospecção de quais são os alunos que podem se formar. Porque você pode, no período de hoje, você, por exemplo, você está no estágio supervisionado 2. Aí você está levando um montão de disciplina, esse período você está fazendo estágio 2. Mas no período que vem, você pode fazer 10 disciplinas, se couber no seu horário, você vira formando, você vira concluinte. Então, a gente tem que entrar em cada um dos alunos para ver se ele tem 80% ou se ele está numa margem, às vezes de 70%,
68, que ele possa se formar. Porque, senão, se ele não for inscrito, a gente, às vezes, não consegue formá-lo. Então, a gente vai atravessar a formação. Então, é um trabalho muito árduo mesmo. O que se quer do aluno? Que ele vai e faça a prova de uma forma honesta e ok. Só que ele tem que tomar cuidados. Por quê? Tem um questionário do aluno. Já fizeram? Tem um questionário do aluno. Se não fizer o questionário, não faz a prova. Então, não pode não fazer o questionário do aluno. Qual é a dica? Façam logo. Porque, vou deixar para o último dia. Aí você não teve rede na tua casa no raio do dia. Aí você não poderá fazer a prova. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. O questionário é um questionário socioeconômico com perguntas relacionadas à formação. O que você aprendeu, o que deu, o que tinha, o que não tinha, quem fez o quê, qual era a bibliografia. Não são perguntas precisas, mas são perguntas que vão mostrando um caminho que o aluno fez. Qual é a importância de fazer o questionário de forma honesta? Não estou dizendo nem para fazer de qualquer jeito, nem para puxar o saco da UF. Porque depois, lá no fim, o coordenador vai fazer um questionário. E tem que bater. Entendeu? Então, não adianta eu dizer que acontece tudo, papapá, o coordenador dizer que não é bem assim, e o projeto pedagógico ainda dizer uma outra coisa. Fica dissonante. E isso é computado também. Existe uma fórmula. Não me pergunte, porque aí eu não sei. Só sei que é uma função de alguma coisa. A mesma coisa é a prova, é isso, honesta. Porque depois a gente nunca fez, mas a gente deveria. Que é, depois da prova, analisar o resultado. Analisar resultado de X, Y ou Z? Claro que não. Mas olhar para o resultado, porque, de repente, a gente pode achar que a gente está mandando ver bem em determinada questão e que a gente não está nem abordando. Tipo assim, eu posso querer falar de uma coisa e falar assim, não, isso Abraão deve falar. Não vou falar, não, vou falar de não sei o que lá. E aí Abraão acha que não vai falar porque Luísa vai estar falando. E aí o aluno não vê aquele conteúdo. E aquele conteúdo nenhum aluno nosso acertou na prova. Então, eu também estou falando de uma coisa que é um cuidado pedagógico a posteriori, que a gente nunca fez. Nunca fez porque a gente não teve tempo, nunca fez porque é tudo muito confuso, é tudo muito difícil. Quando a gente recebe o resultado, já é 1 ano e meio depois, aí a gente também faz voltas com outras coisas. Não é assim, a gente não fez porque deliberadamente a gente não fez. Não é isso. É porque são tantas as questões que nos atravessam que a gente se perde muitas vezes, né? E a gente olha como aconteceu. O ENAD de 2000 teve um que a gente tirou 5, então, assim, né? Tiramos nota máxima, tá ótimo. No outro, a gente já tirou 4. Né? Que mostra aí uma perda, que eu também posso dizer, era pandemia. Mas a gente precisa não baixar essa nota. Eu não estou dizendo assim, a gente precisa que a gente vai... Não, a gente precisa que, se a gente baixar muito, a gente vai ter que olhar para isso. E talvez a gente vai precisar ler quais são os efeitos da pandemia que a gente ainda colhe, por exemplo. Né? Porque é isso, a pandemia atravessou mesmo. É inegável. Né? Uhum. E aí, como que acontece? Que eu acho que são dicas importantes também. No ENAD, está previsto que a pessoa possa faltar, sem criar danos para ninguém. Mas não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Tem os critérios absolutamente estabelecidos. Sim. Então, assim, mas nesse dia eu fui assaltado. Porque já aconteceu, tá? Fui assaltado indo para a prova. Sim. Cara, não volta para casa. Vai à delegacia e faz o BO.
porque é o BO que vai justificar a sua ausência. Passou mal? Vai a um hospital. Porque é exatamente isso que vai garantir que o aluno não vai ficar ferrado depois irregular. Porque se for irregular, a situação dele só é regularizada no fim do ciclo, ou seja, lá para fevereiro ou março. Entendeu? Então, não é qualquer coisa, porque vamos supor que você tem um aluno que fez um concurso, passou para um mestrado e precisa antecipar a colação. Se não fez o EMAD, não cola, vai perder o concurso. Então, quem faltar, tiver problemas, veja lá quais são os critérios, arrumem a documentação, porque quem faz a primeira justificativa é o coordenador de curso. O ENAD pode aceitar ou não, mas quem faz é o coordenador. Então, hoje, o Pedro, ele precisa, na semana depois da prova, ele precisa ter clareza de quem foram os alunos que faltaram, antes mesmo de sair qualquer coisa, porque não sai assim, Mariazinha faltou, sai assim, abriu um processo para justificativa. Então, o Pedro, como coordenador, e os alunos, em relação ao Pedro, precisam estar muito cientes que faltou, avisou. Eu não pude, entendeu? Para não dar ruim. Então, ele é um processo que ele é todo amarrado, que estará avaliando conteúdo, curso, professores, serviços oferecidos. Então, é um montante de coisas, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar do processo, para evitar danos para qualquer dos lados, né? Então, assim, é isso. Eu acho que eu falei muito já. Não, Paulo, muito obrigado. É muito bom também te ver como é que toda a discussão vai sendo colada também, né? Tanto da disputa da sociedade pelo que é o curso do psicólogo, né? E como é que a gente vai vendo essas outras forças verificando também, cobrando, né? Assim, muito legal. E é bom saber, né, Valdemir? Porque, veja, hoje, por acaso, eu estava mexendo no Instagram, que é uma coisa que eu nem sou muito ligada, mas é porque o pessoal lá, a minha colega da CEPEG está num evento lá em Bogotá, e eu estou postando aqui pela CEPEG, né? Enfim. É uma coisa muito interessante a gente pensar, porque é isso. No Instagram hoje tinha uma mensagem assim, junto a mensagens que diziam, até de um tema problemático agora na nossa unidade, que é o problema dos concursos públicos, que existe uma página no Instagram que se chama universidade.com. .br, eu depois posso mostrar para vocês. É uma página que fala de coisas que dizem respeito às universidades. Eu estava olhando essa página por conta de alguns concursos também que foram cancelados por conta, enfim, das questões que a gente vem discutindo aqui, né? Então, concurso da UF de odontologia, concurso na Santa Catarina, concurso no céu, onde tudo que na hora H disseram que teve problemas no processo, que dizem, né, de uma não lisura no processo e na garantia, né? Aí fiz assim, pum, o que tinha lá? Tinha uma chamada do MEC para que professores se candidatem a fazer as provas do ENAD. Eles fazem um banco de provas e aí a prova é um sorteio, né? Os avaliadores nada mais são do que professores que se inscrevem para ser avaliadores. Entendi. E são treinados no MEC para essa função, entendeu? Então, assim, não é nada muito de fora, é muito de dentro, inclusive. Só que tem disputa, né? Tem disputa. Onde é que você quer estar? Né? Eu conheço um monte de pessoas que são avaliadoras. E são pessoas que, vamos dizer, pensam a psicologia como a gente, mas poderiam não sê-las. Sim. Né?
Porque basta você ser professor, Sim. né? Então, como é que a gente, enquanto professor de uma determinada disciplina, que é a discussão da aula de formação em saúde, a gente se implica com o processo formativo como um todo. Disciplina, sim, mas da formação também, entendeu? Sim. Total. É bem legal, assim, pensar nessa perspectiva. Muito interessante. Eu vou puxar o professor Abraão também para a gente ouvir um pouco ele. Professor Abraão, a gente Tá dando viu... de aluno, vai falar. A gente viu lá nas portarias, né, sobre os eixos, e tem um dos eixos que tem sido muito cobrado, que são as relações interraciais, e tem uma profunda ligação também com o religioso, né, étnico-raciais, religioso, assim, né. Eu até cheguei a sinalizar algumas questões, mandei para a Lívia, acho que ela chegou a te encaminhar, né. Pensou um pouco te ouvir sobre isso, quais as correlações diretas e indiretas da psicologia em relações interraciais. Se pensou que a gente pudesse talvez ir conversando sobre isso, também conversando sobre ele, sobre o que espera ele na prova, né? E pensando também, eu pensei muito nessa construção histórica, porque não é dado, né? Foi uma disputa, né? Que as relações interraciais chegassem na psicologia como um debate, né? Eu pensei em a gente promover esse debate com eles. Sim, sim, sim. Vou lá, boa tarde, né, gente? Que eu saí, voltei, tá? Quando eu voltei, a Paula já tinha começado. É porque tá a reunião do departamento aqui, estava bem importante a discussão, né? Enfim. Mas, assim, deixa eu ver se eu entendo aqui, não é? Porque quem vai fazer o ENAD é a Marina, que está aqui, é isso. Isso, tem duas Juliana, alunas. Deixa eu também te dar todo o contexto também, né? Nós Marina e tivemos Juliana, então, agora. isso, tem a Juliana, tem a Marina, e tem duas alunas que estão ouvindo a gente que estão na sala junto com a professora Paula também. Ah, sim. Qual vocês são, Pra saber que Paula? eu fico fechada. Marina é do meu estágio, a Priscila que era do meu estágio, a Natália que teve que era do meu estágio, a Juliana do meu estágio, e aqui temos a Rafaela e a Vitória. Isso. Nós tivemos tá. aqui no Passadão uns 40 inscritos, 40 e poucos inscritos. Só que a gente tem encontrado dificuldade de engajar. É isso que eu estava conversando com a Paula antes de você também chegar aqui. A gente tem encontrado dificuldade de engajar os alunos nos projetos. Mas eu falei com a Paula, falei assim, Paula, se um ou dois tiver, eu já promovo o debate, porque eu estou entendendo que é um trabalho a longo prazo, é uma dificuldade institucional como um todo, né? Então, às vezes, é muito difícil a gente estabelece 10 metas, a gente queria que os 60 que vão fazer a prova estivesse aqui com a gente, né? Mas a gente está com essa dificuldade. Mas eu falei assim, a gente vai se melando. Tudo bem, gente, assim, eu acho que essa questão relações raciais é uma questão desses temas emergentes, né? Ela é bem especificamente um tema emergente, né? Por exemplo, a questão LGBTQIA+, tem toda uma emergência, tudo algo recente, mas é um tema um pouco mais antigo, né? Já é um pouco anterior. Claro que mudou muito também no mesmo movimento que surgiram, no mesmo movimento que surgiu essa temática, né? Ela também trouxe, veio no bojo de mudanças de outras temáticas que já estavam acontecendo, mas que mudaram, né? Olha aí as meninas aí. Oi, oi, oi. Joia, né? Então, assim, eu pensei, aí como o Waldenilson e a Lívia me mandaram, né, uma prova, verdade, né? Eu dei uma olhada, sinalizou algumas questões, né? E aí eu fui pensando alguns temas, assim, eu fui sinalizando uns assuntos, né? A partir da prova, não é? Assim, vamos dizer assim, o que é que se deve atentar muito, né? Eu pensei em algumas coisas, né? E, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, seria interessante, assim, né? Ou direcionar, não necessariamente a pergunta propriamente, mas direcionar, não é? Tanto o Walden Nilson, Lívia, como as meninas que estão aí, não é? Pode também fazer esse direcionamento que vai ficando... Opa, quem saiu? Com certeza. Não, ela avisou que ela ia precisar sair por causa da supervisão. Tá, joia. Isso aí, pode fazendo pode pegando certos direcionamentos, né? Sim.
É porque esse bom, horário que a gente tem muito a supervisão também. Essa foi uma sim, dificuldade de encontrar um horário que caiba é. todo mundo, e caiu um horário que caiu um horário. Olha, foi difícil, mas enfim, estamos Mas aqui. beleza, tudo bem. Então, assim, a questão um pouco, eu vou focar um pouco na responsabilidade do psicólogo no cuidar da população, vamos dizer, não é? Ótimo. E pegar algumas questões, ora mais teóricas, ora mais, vamos dizer assim, ora mais práticas, vamos dizer assim, não é? De números, etc., mas com essa ideia, não é? Com esse mote inicial, assim, de a responsabilidade do psicólogo, da psicóloga no cuidar da população, não é? Acho que uma questão que eu diria, tem algumas questões que são centrais, assim, né? Uma é o olhar para uma certa diversidade cultural, não é? Uma diversidade racial, né? Que, no geral, isso fica apagado, mas justamente, né? Essa é uma das questões muito emergentes. Inclusive, assim, falava-se muito de diversidade, mas a diversidade ela vinha muito mais como uma questão de diversidade de indivíduos, não é? De estilos de vida individuais. Mas aí, recentemente, aparece um outro tipo de diversidade, né? A diversidade étnico-cultural, né? Então, a questão racial, ela aparece a partir daí, né? Dessa diversidade étnico-cultural. Aí eu vou fazendo logo uma questão, assim, não é? O termo racial, ele frequentemente remete a um parâmetro biológico, científico-biológico, não é? Até mesmo, às vezes, médico-biológico, mas ele não é uma questão biológica. Assim, o modo como a questão racial vem, inclusive nas questões do ENAD, não é, que eu olhei, mas como ela vem no geral, e na psicologia, então, mas como vem em toda a discussão social, em toda a emergência da problemática social, não é uma questão biológica, não é? É uma questão, vamos dizer assim, é uma questão justamente da diversidade social, não é? Ou seja, o termo raça, ele vem como uma espécie de substituto para grupo social, são grupos sociais distintos, não é? Com origens históricas distintas, né? Então, às vezes, a questão, assim, quando a gente fala da raça, a gente está querendo falar mais como se fosse do grupo étnico, de grupos culturais distintos, e não tanto a remissão a uma questão biológica nem genética, não é isso, né? Vem para cá. E aí eu acho que as questões, elas vão partir por isso, ou seja, quando a gente fala da questão racial, vem a questão política propriamente, vem a questão coletiva, não é? Coletivos historicamente dados ou questões historicamente colocadas, não é? Então, vamos dizer assim, a responsabilidade do psicólogo com a questão racial, ela vai se voltar justamente para pensar diversidade cultural. Por exemplo, como a problemática, os processos de adoecimento na escola, não é? Quando as crianças e adolescentes não têm acesso às suas histórias, vou até colocar no plural, não é? Quer dizer, a história dos povos indígenas, a história dos povos africanos, as histórias das lutas desses povos, a história da luta por direitos, não é? E também há uma história resumida que é, bom, fomos escravos, fomos derrotados, não é? Isso é um processo adoecedor no plano da educação, adoecedor, inclusive, cognitivamente, quer dizer, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele se vê bloqueado em sua vontade de querer estudar e de querer pensar, não é? E aí, obviamente, isso reflete numa evasão escolar voltada, não é, que atinge as comunidades negras e indígenas, não é? E eu diria que atinge muito pouco os grupos sociais brancos, né? Porque são grupos que têm maior condição econômica, então estão em escolas, não necessariamente melhores escolas, esse não é o enfoque que eu dou, mas escolas, vamos dizer assim, mais aparelhadas para um certo tipo de acolhimento, inclusive esse acolhimento cognitivo propriamente, né? Esse acolhimento informacional, né? Esse acolhimento intelectual, quer dizer assim, a criança branca, ela se vê muito bem acolhida
não é? Quando os nomes da matemática, os nomes da geografia, os autores, os protagonistas desses processos, não é? E as histórias que a história conta, que a gramática, os autores, né? Que, enfim. Então, essa é uma questão. Você ia falar, Fabrício? O que você estava falando sobre essa questão da prova e tudo mais, como a Cá tem visto. Inclusive, eu acredito que seja uma disputa, né? Que a gente está disputando essa leitura social política da racialidade, fugindo desses parâmetros, né, positivistas, né? Que são grandes discursos vencedores, né? Mas, quando eu estava ali olhando as questões, não sei se você também teve essa impressão também, que ela pauta muito, a gente pode chamar de ética, mas me parece até pauta de costume, assim, sabe? Tipo, se chegou uma pessoa negra, como é que você vai olhar para ela? Vai entender também a sua negritude, né? Tipo assim, umas coisas assim meio óbvias, né? Como se os alunos tivessem que entender o que é ideal do eu branco, né, em Neuza Santos, ou como se tivesse que saber o que é Devi negro e Aquile Mbembe, né? Não precisa saber disso. Eu sinto que é muito assim, é quase assim, não seja racista, né? Quase, não sei se você sentiu isso também. Eu fiquei muito com essa impressão com as questões, assim. Sim, agora veja, não é? Do ponto de vista, vamos dizer assim, da formação do psicólogo, ele precisa ter essa formação, não é? Vamos dizer assim, os textos que nós temos no momento é isso, são esses, são poucos, não é? Quer dizer assim, Neuza Santos, na psicologia, não é? E claro, nós temos está crescendo o número, não é, de textos na psicologia, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia publicou que é uma espécie de recomendação, né, que é uma orientação são as referências técnicas para a atuação do psicólogo com as questões raciais, não é? Quer dizer assim, porque justamente é preciso ter acesso a informações específicas sobre essa diversidade, e aí uma questão que está no ENAD, eu estou me baseando nisso, né? A psicologia como um todo, ela não trata dessa especificidade, ela ignora essa especificidade, não é? Ela ignora, vamos dizer assim, por dois motivos. Um é que justamente nós temos na psicologia teorias que a gente chama de eurocêntricas, não é? Quer dizer assim, teorias que foram preparadas a partir do solo europeu, e foram preparadas a partir da territorialidade europeia, dos problemas políticos, sociais, culturais, existenciais em solo europeu, não é? Então, essas teorias, elas têm dificuldade de acessar, não é? Por exemplo, uma questão assim, não é? Quer dizer, de estilos de vida que não são os da Europa, não é? Por exemplo, estilos de vida, o ponto de vista indígena, por exemplo, para a saúde, qual é? Não é? Para a saúde mental, a gente desconhece, de fato a gente desconhece, não é? A gente até acha que, no caso, né, a questão negra, né, que está mais diluída dentro a convivência com as pessoas negras na sociedade, como no Rio de Janeiro, a gente até acha que, bom, no caso dos negros não é diferente, mas, bom, se a gente entender que há uma diversidade cultural dos negros, né, e eu creio que há, e isso está cada vez mais evidenciado, então nós precisamos de teorias que se constituam dentro dessa linguagem, não é, a partir desses outros saberes, dessas outras histórias, indígenas e negras, né, vamos dizer, se a gente quiser fazer essa diferenciação, que eu acho que em certo momento é importante, não é? E aí, acessar na ciência, no caso da psicologia, não é, perspectivas dos descendentes africanos, perspectivas dos descendentes indígenas, perspectivas indígenas, né? Por exemplo, para pensar a saúde, mas também para pensar a educação, para pensar cultura, bom, para pensar religião, não é? E aí são essas questões que a psicologia ainda não acessou, não é? Apesar de que a UF talvez tenha uma diferença, mas no país como um todo não, né? O ENAD não vai ser feito apenas para a UF, né? Vai ser prestado como um todo. Então é isso, né? Porque essa questão, isso que eu estou chamando de diversidade cultural, diversidade étnica ou questão racial, né? Ela é fundamental para o psicólogo ter um olhar da questão da equidade social, não é? O próprio acolhimento, o próprio atendimento,
o próprio jeito de receber, seja no consultório, seja no trabalho do psicólogo, da psicóloga na escola, seja no SUS, seja na assistência social, não é? A questão da equidade social. E aí, a compreensão, não é, por exemplo, e a participação da psicologia na luta por direitos é uma questão fundamental, não é? Então, esse olhar da diversidade nesse sentido, não é? Da questão racial, das relações sociais, é importante para a psicologia poder, nos seus vários processos de trabalho, nos seus vários campos de atuação, por exemplo, participar da luta por direitos desses grupos sociais, né? E isso é uma questão importante do trabalho do psicólogo, não é? Compreender as vulnerabilidades às doenças. Agora eu estava falando, por exemplo, na escola, não é? Quer dizer assim, a população negra, numa escola comum, ela é extremamente vulnerável. Por quê? Porque a escola não reconhece o protagonismo coletivo negro, não há, não é? A única coisa que teve revoltas, mas elas foram todas destruídas, vencidas, então são povos vencidos. Então, então, vamos dizer assim, então, não tem uma equidade histórica, não é? De fato, nós não consideramos que há um protagonismo histórico negro, não é? Coletivo, não é? No máximo, a gente considera justamente indivíduos que se desenvolveram, que cresceram, não é? Um Luiz Gama, um Pelé também, etc. Não é? Mas a questão coletiva aí é importante, ela é fundamental. Não é? Ela é a questão coletiva, por exemplo, que dá a ideia do pertencimento. E você tem uma cultura dominante, você tem na psicologia um não reconhecimento dessa diversidade, então a psicologia ela vai ter dificuldade, por exemplo, de saber o que fazer para construir junto com seus pacientes ou os usuários do serviço de saúde, etc., os espaços de pertencimento. A questão pertencimento, por exemplo, ela está dentro de trabalhos do Ministério da Saúde, trabalhos já antigos, se não estiver enganado, de 2008, tem uma cartilha sobre suicídio na juventude negra, entre jovens negros, e que trazem essa questão, não é? Do número de suicídios, do percentual de depressão, de crise de ansiedade, de alcoolismo, e então, portanto, de um certo processo de adoecimentos mentais que atingem, sobretudo, a população negra. E aí, essa cartilha traz alguns elementos, não é? Por exemplo, a falta de pertencimento, o sentimento de participação social, o sentimento de falta de participação social, né? De isolamento social, né? O sentimento de inadequação social. Então, são sentimentos que contribuem para a depressão, para o suicídio. Isso não estou falando a partir de opiniões ou de leituras de casos, estou falando a partir, por exemplo, dessas estatísticas que o Ministério da Saúde já detém, já estabeleceu, não é? Então, importante isso, não é? Diversidade cultural, equidade racial social, não é? Luta por direitos, participação da psicologia na luta por direitos, não é? Vulnerabilidade às doenças, como a Covid, não é? Aí, claro, que toca na questão ambiental, que é questão aí premente, dificilmente vai aparecer no ENAD questões sobre a questão ambiental, né, e o racismo ambiental, ou até, às vezes, não a parte negativa, né, da questão ambiental, que é o racismo ambiental, mas há uma parte mais positiva, que é a luta por direitos e a justiça ambiental, né? Importante isso, né? E a psicologia, ela é um campo de trabalho, de ciência também, que pode estar junto, que deve estar junto, né, da organização da população pela busca de direitos, ela participa disso, né? Então, a luta pela justiça ambiental é importante, não é? A luta
pela questão da alimentação, não é? Nós temos um problema grave que, às vezes, novamente, assim, eu sou muito ressentido de dentro da psicologia, não é? Porque, assim, os temas que são temas fortes que atingem a população brasileira no sentido de sofrimento mental e adoecimento mental, ou simplesmente, que a gente deve ampliar isso, não é? Sofrimento e adoecimento não são tratados pela psicologia, porque a psicologia vai para as individualidades que vêm se queixar, não é? Mas a fome, a psicologia, inclusive, não sabe nem o que fazer com a fome. Ela acha que a fome é um problema outro, mas ele não é um problema. Eu diria até assim, há alguma coisa que traz mais sofrimento mental do que fome, eu não consigo imaginar, não é? Talvez só os massacres, nem sei se é só, não é? Porque essas coisas estão tão relacionadas nos massacres como o que houve semana passada, não é? Então, aí tem uma outra questão, não é? Fome, segurança pública, não é? Fundamental, né? E, novamente, a participação da psicologia na construção de... Teve uma nota, inclusive, do Conselho Federal de Psicologia ou do Conselho Regional de Psicologia, não é? Condenando o massacre, né? A tal da Operação Massacre, né? Mas isso é super importante, isso é tema do ENAD, né? São questões importantes, não é? Porque nós temos inclusive assim, uma certa pregação, não é? De que somos todos iguais, mas nós não somos, tudo bem, nós somos todos iguais do ponto de vista de quem? De Deus, tudo bem, da lei, pode ser, não é? Mas numa prática cotidiana, nós não acessamos essa igualdade, não é? Nós não acessamos a igualdade geográfica, não é? Ambiental. Os espaços ocupados pela população negra são prevalentemente espaços de alto risco de enchentes, de calamidades públicas, de processos de adoecimento, de falta de saneamento básico, não é? Então, bom, nós somos iguais a partir... Tudo bem, não dá para dizer não somos iguais, porque, claro, de várias perspectivas nós somos iguais, mas da perspectiva do acesso aos direitos, não é? Então, qual é a escola, né, que aborda a problemática racial, quer dizer, que aborda a história dos negros, a luta dos negros, etc., convenientemente? Bom, eu não sei, eu desconheço, não é? Ao contrário, o que nós temos são processos de dizer, nós somos todos iguais, então não há necessidade de especificação. Isso é um raciocínio contra a ideia de equidade, não é? A ideia de equidade que está dentro do SUS, inclusive, é uma ideia seguinte, bom, nós precisamos escutar para saber que há pessoas que têm mais necessidade da nossa atenção. Então, há necessidade de verbas públicas, não é? Ou de atenção psicossocial, ou de cuidado, ela precisa ser diferenciada para quem mais necessita. Então, isso é que tem a ver com esse termo, né, da equidade. Equidade não é simplesmente igualdade formal, não é? É você perceber que há pessoas que precisam serem assistidas diferentemente. Então, nesse sentido que a necessidade da equidade. Então, a psicologia, ela precisa também adotar uma coisa que ela tem imensa dificuldade de adotar, não é? A psicologia é um campo disciplinar pesadamente colonizado, não é? Ela precisa adotar a avaliação a partir do quesito raça-cor, o registro, não é, no SUS, a partir do quesito raça-cor. Por que isso é importante, não é? Porque é importante para saber que tipo de cuidado, que tipo, a gente chama até de política pública, não é? Nós precisamos oferecer no campo da segurança, a segurança da mulher, por exemplo, não é? A violência contra a mulher negra, não é a mesma coisa, não é? A violência contra as mulheres, por exemplo, que estão num ambiente degradado socialmente, degradado economicamente, de alta violência policial e de pessoas que podem andar na rua pelo menos até meia-noite, por exemplo, como é o caso do Flamengo, né, que assim, uma mulher já tem dificuldade de andar ali, mas imagina se você está num outro ambiente, não é? Onde isso que a gente chama de violência é mais frequente, né? Então, há uma desigualdade social, não é? O trabalho, então, a psicologia, ela pode estar engajada, percebendo a problemática da diversidade racial, social, que é uma diversidade social, obviamente, não é? Ganha esse aspecto aí como alguma coisa de particularidades históricas e políticas, não é? Mas a psicologia ela precisa estar junto, né,
da luta de direitos para construir os parâmetros da diferenciação social. Né? E aí, claro, entrando várias categorias, né? LGBT é diferente. E no campo LGBT, o grupo negro também é diferenciado. Né? Então, essas são todas as questões importantes da gente atentar, para a gente não cair numa falácia, vamos dizer, somos todos iguais. Quem não gostaria, né, de que isso fosse verdadeiro? Quem não gostaria de que isso fosse verdadeiro? Certamente, não é? Mas o acesso, por exemplo, na escola, às informações sobre a história que autentica, que autentifica, que afirma a condição protagonista das nossas famílias, nós não temos esse acesso, né? Aí é que está uma questão importante, né, que eu acho também aí, né? Assim, a importância para essa questão racial, étnica, indígena, o que nós chamamos de movimento negro, não é? Sem movimento negro, essas questões todas, elas não existiriam. Isso que nós vivenciamos na UF, não é? Isso que o professor Abraão fala, isso não existiria. Essa questão racial colocada no ENAD, isso não haveria. O movimento negro é ele que é diferente de outras problemáticas sociais, sabe? Que você tem simpatias mais diversificadas a partir de grupos distintos, não é? No caso da questão racial, a simpatia existe, mas ela é posterior, não é? Quer dizer assim, ela vem como adesão a um movimento que está aí existindo, a um movimento de produção de dados, a um movimento, por exemplo, dentro do SUS, há uma dificuldade imensa de produção de dados sobre a questão racial. A política nacional de saúde integral da população negra, ela existe, me parece que desde 2009, se eu não estiver enganado, não é? E os psicólogos desconhecem, não é? Tomara que vocês até conheçam alguma coisa, mas mesmo assim, às vezes é superficialmente, não é? Os profissionais do SUS desconhecem isso. Os gestores, então, eles desconhecem também. Se eles desconhecem, não há nenhuma aplicação, não há nenhuma aplicabilidade disso, né? Só há aplicação quando há uma pressão, quando há um problema, e aí o movimento negro é quem efetivamente, não vou dizer assim, nos salva, para não parecer uma coisa messiânica, não é? Mas é uma coisa assim, vou dizer assim, é quem nos coloca na ordem das discussões, não é? Do atendimento, do cuidado. Isso aí indica, né, que não há a tal da democracia racial, não é? Que não há o somos todos iguais, ao contrário, não é? Há uma desigualdade racial, não é? Então, as teorias psicológicas, elas não abordam devidamente as questões raciais, não é? Como é que a questão se o racismo produz sofrimento psíquico ou não, não é? Aí nós vamos tendo textos que mostram, não é, como é que o racismo, quer dizer, não é o racismo assim apenas, você é preto, não, mas o acesso, né? Porque a gente pode sempre voltar para o indivíduo, não é? Alguém que ouviu, que foi chamado disso ou daquilo. Tudo bem, isso também é o racismo, mas a dificuldade ou a falta de acesso à saúde, o problema do racismo está aí. A dificuldade de acesso à informação, o racismo está aí, não é? Quer dizer, há um processo de racialização na questão nas relações sociais, não é? E daí uma desigualdade racial, a gente pode chamar assim, não é? Bom, eu acho que talvez vocês possam também perguntar coisas, né, que vão me ajudando também a falar aí um pouco. Eu também fico pensando muito, professor Abraão, que, né, quando eu olho a prova e eu vejo, às vezes, a ausência, né, do debate, né, porque a gente tem uma psicologia muito eurocentrada e tudo mais, que isso também não é, assim, natural, assim, né, tem um epistemicídio, né, existe um pacto da branquitude também, né, eu fico pensando também que isso é um ponto também que faz com que o debate fique cada vez mais distante da gente ter isso tão latente também no nosso debate, né? Porque é isso, né? Se nós compreendemos que mais que metade da população é uma população negra,
Não faz sentido. Nós que somos profissionais que vamos para o mercado não temos instrumentos para poder compreender a especificidade de metade da população, né? Então, assim, Sim. não é por Sim. acaso, né, que isso está sendo Sim. inviabilizado, né? É um projeto, né? Uma disputa. É isso aí. Isso aí. Por exemplo, não é? A questão do quesito raça-cor, não é? Ele é importantíssimo para que o profissional tenha ferramentas de trabalho, como você disse, não é? O que é que o impedimento de construir dados, não é? De registrar os dados a partir do quesito raça-cor, por exemplo, no SUS, mas também na escola, em vários outros, setor de trabalho, por exemplo, não é? Também, o setor de trabalho aí é crucial, é básico nisso tudo, não é? O direito ao trabalho, não é? O acesso ao trabalho que é diferenciado, isso é importante. Então, assim, essas ferramentas, elas são, os dados, a produção de dados, ela é indispensável, não é? E também isso, né, que você estava trazendo, Val, do bloqueio epistemológico, né, do epistemicídio, né, quer dizer assim, de barreiras intelectuais, não é? Que tem um nome também, às vezes, que é racismo institucional, porque são instituições que recusam a produção de dados, não é? No caso, por exemplo, no SUS, há uma dificuldade, claro, porque também para produzir dados, precisa treinar o pessoal, não é? Precisa treinar, precisa retreinar, precisa retomar, não é? Então, o gestor precisa se disponibilizar para isso, não é? Para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, é uma política que já está aí, não é? Quer dizer assim, então não seria uma ação revolucionária, é uma política que já está dada, é uma política do Estado, não é? Mas tem os bloqueios, né? Quer dizer, assim, na medida que os profissionais desconhecem, que as universidades não formam, não tem uma disciplina, porque fica como se fosse assim, não, vamos botar uma disciplina optativa, não é? Isso chama-se racismo institucional, não é? As instituições funcionam de um jeito que obstrui o acesso à informação, o acesso do profissional à informação, não é? A contratação do acesso. Por exemplo, né? Um exemplo, apenas um exemplo. Já tem um tempo que nós discutimos aqui nos editais do departamento a possibilidade de ingressar professores negros. Mas quantos ingressaram até agora? Nenhum. Não é? Então, assim, todo mundo é muito disponível, todo mundo é muito quer, todo mundo vamos sim, etc. Mas até agora nenhum, não é? Por que não? Porque é isso, né? Tem um racismo institucional, ora um probleminha aqui, ora um probleminha no outro edital, ora, enfim, não é? Difícil, às vezes, até de diagnosticar isso, não é? Mas é isso. Há processos, há barreiras institucionais que dificultam o acesso, né? Quer dizer assim, nesse momento, nós temos a formação de mestres, de graduandos, né, que mudou também, não é? De mestres também mudou, de doutores na psicologia, aqui no nosso programa, não é? Aqui no nosso departamento, aqui no nosso instituto. Mas no resto do país, 10% de cotas raciais, né? E quanto tem de bolsa? Nada, não tem nada. Aqui que nós temos 70% de bolsas. Conquistado, inclusive, com um processo de luta, não é assim? Não foi conquistado porque as pessoas acharam bacana, não é? Não. Foi uma coisa assim do tipo, mas precisa isso, mas a gente dá conta disso, mas a gente não vai formar, não vai acabar fazendo uma não ciência psicológica. Isso nós ouvimos, né? De quem que nós ouvimos? Bom, só tinham 2 professores negros, né? Eu e a Luísa, e não fomos nós quem falamos isso, né? Então, mas às vezes é tão absurdo que a gente acha que isso não pode ter acontecido, assim. Isso deve ter sido um delírio de alguém que está falando isso, um exagero, um mimimi, não é? Então, veja, são processos, são microprocessos disso que a gente chama de racismo estrutural, de racismo institucional, não é? Que vai colocando barreiras de acesso, não é? Então, nós temos
a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, de 2009, é isso aí, não é? É uma portaria que estabelece os princípios básicos, né, e objetivos para reduzir a desigualdade étnico-racial no SUS, combater o racismo no SUS, né, e ela é ignorada pelos gestores, pelas secretarias de saúde estadual, municipal, e pelos gestores também dos equipamentos de saúde, não é? Nós temos também a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Essa lei também tem dificuldade de ser implementada, não é? No geral, quem defende é uma coisa muito curiosa, porque, veja, a lei, ela é uma lei nacional, ela não é uma lei de fulano e ciclano. Depois que se torna lei, ela não é mais uma lei de um partido, ela é uma lei da nação. E, entretanto, ela só é aplicada quando tem uma pressão de professores negros, um coletivo negro. Aqui, inclusive, na UF, nós não temos um coletivo negro de estudantes. É curioso. Eu acho muito curioso. Me parece que Rio das Ostras tem coletivo negro, tem campos de concurso de psicologia que tem coletivos negros. Aqui em Niterói não tem um coletivo negro. É muito interessante. Por que será que não tem um coletivo negro aqui, não é? É uma questão curiosa, né? Que, assim, como, aí na minha avaliação, assim, né? Por quais processos aqui na UF, em Niterói, se bloqueia a constituição de coletivos negros, não é? Não só no departamento de psicologia, quer dizer, no curso de psicologia, aliás, né, como na pós-graduação, não tem coletivo negro. Muito, muito interessante isso, né? Por onde? Aí eu não vou saber dizer por onde, não. Que isso, mas é isso, né? São barreiras que dificultam, né, a organização, né, o pleito, a luta por direitos, né? A luta por direitos aqui é indispensável, né? Indispensável. Porque também, se ficar assim, uma coisa assim do tipo, a luta do fulano, aí fica uma luta individualizada, individualista, né? Isso não se coletiviza, e aí acaba que não se consegue pensar, né, na possibilidade de um coletivo negro, né? Fica uma coisa lá, fica uma coisa meio que isolada. Acontece, mas acontece nesse efeito de isolamento. Sim. Pode colocar, Val. Não, estou só concordando com você, acho que não tem nada para colocar, não, estou pensando junto. Sim, é isso. Mas é isso, sim, não é? Eu acho que são essas as questões que eu pensei também do ENAD, não é? Não pensei muito mais coisas, não, assim, não é? Eu acho que essas leis, essa portaria, né, a Política Nacional de Saúde da População Negra, Saúde Integral da População Negra, uma portaria de 2009, não é? Nós temos as leis 10.639, a Lei 11.645, de 2009, uma de 2003 e 2009, né? São leis importantes que vão construindo as possibilidades dentro do Estado de direitos, né? De mudança, né? do paradigma do SUS, de atenção, da produção de dados, né? Da produção de informação, da produção da pesquisa, né? Isso aí. Talvez seja o caso de vocês perguntarem alguma coisa. Lívia. Oi. Tudo bem. Não tenho mais a acrescentar, não. Acho que você fez um panorama bom da atualidade, do que a gente vive, né? Tanto dentro aqui da instituição, como em outras instituições, como na saúde, nas escolas, né? As instituições onde tem o humano. Então, é isso aí mesmo que a gente vive. Não tem a acrescentar. Eu acho que é muito importante esse movimento, para a gente pensar, não só enquanto questões de ENAD, mas enquanto profissional da psicologia, né? Como se posicionar diante das questões do povo negro. A psicologia tem a psicologia no Brasil, eu acho, assim, quando
quando eu me aproximo de certos documentos, né, como o Código de Ética, não é? É muito pautado numa participação da psicologia na luta por direitos, não é? Em certo momento, a psicologia ela conseguiu aí abrir esse leque. Também teve um momento muito importante quando surge o SUS, aí é 1990, não é? A lei do SUS, e aí a lei do SUS, ela, a partir do SUS, o SUS se torna o maior empregador para a psicologia, né? E aí o profissional da psicologia ele sai do lugar do profissional liberal, no sentido do atendimento no seu consultório, né? E ele se torna um profissional do Estado, né? Um profissional das políticas públicas, a gente até pode dar esse nome. Não um profissional do Estado, às vezes é bom a gente não esquecer disso, né? E aí eu acho que isso é super importante, né? Assim, porque é isso, é o maior empregador, né? É o SUS. Né, a partir dos anos 90, não é? E aí, assim, muita coisa, né, muita proximidade que o psicólogo passou a ter com a população negra, não é? E acho que aí isso passou a demandar da psicologia, não é? Uma problematização do seu estatuto como ciência e como profissão, né? Uma problematização dos seus aspectos que a gente chama de epistemológico, quer dizer assim, do seu código científico, não é? Do seu código de pensamento, da sua base de pensamento, não é? Então, é isso que hoje me parece, né, um processo de luta aí que é muito antigo, né? Pelo menos em termos de leitura, eu leio desde os anos 1920, 30, né? Ali onde o movimento começa a surgir na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e depois em São Paulo, e em seguida em São Paulo, concomitantemente em São Paulo, e, bom, já está acontecendo também coisas em Salvador, obviamente, uma certa conformação disso que nós chamamos de movimento negro, não é? O movimento negro, ele é desde que os primeiros negros chegaram, ele é desde que os indígenas, não é? Que também são negros, num certo sentido, porque eram assim chamados pelos colonizadores, né? Não por mim, não é uma opção pessoal. Os colonizadores chamavam também os indígenas de negros, como chamavam os africanos também de indígenas, né? Essa separação aí ela é posterior entre negros, como se negros fossem africanos, descendentes de africanos, e indígenas como se fossem os ameríndios, não é? Então, esses grupos sociais, eles resistem, eles estão em luta desde a chegada dos invasores, não é? Então, não é uma questão recente. Mas, desde os anos 1920, nós temos documentos indicando a necessidade de uma educação qualificada, de uma educação particularizada, não é? Assim também, nos anos 70, pelo menos, a partir do meu conhecimento, os povos indígenas também passaram a construir a necessidade de uma educação indígena com certas características, não é? E isso, de fato, foi se consolidando a partir da Constituição de 1988, que é um marco legal importantíssimo para o movimento negro, para os movimentos indígenas, não é? Para essa questão toda, e foi se consolidando a partir dessas lutas, não é? Eu diria assim, tudo que nós temos, bem visivelmente, vem em decorrência não de um Estado que foi se transformando, como se fosse de cima, né? De uma sociedade que foi percebendo o seu problema, né? Ou na psicologia, por exemplo, outro dia eu ouvi uma palestra, né, de uma grande, até mesmo de uma celebridade da psicologia, não é? Dizendo que a psicologia mudou. A psicologia mudou porque a militância negra foi demandando mudanças, não é? A psicologia não mudou porque a psicologia percebeu o problema, né? A psicologia ela e ainda é aliada do processo colonizador, não é? É meio esquisito dizer isso quando a gente está dentro da discussão e da demanda por transformação, mas se você olhar a psicologia, ela ainda inclusive isso é um documento do Conselho Federal, não é também uma opinião pessoal, ela ainda é aliada de uma estrutura
hierárquica do Estado, né? Que é uma estrutura que a gente chama de branca, né? Da branquitude. Professor Abrão, desculpa, primeiro agradecer, né? É porque a Paula também tinha um horário já marcado, que ela já tinha me avisado antes, ela falou comigo antes mesmo da gente entrar, que ela pegou, ela cortou um pedacinho do horário para poder estar com a gente, e aí eu preciso me pedir dela, né? Então, professora Paula, muito obrigado por ter feito as contribuições aqui, foi muito legal. Eu gravei o nosso encontro hoje, a gente tem uma lista dos alunos que vão fazer o ENAD, eu vou disparar para eles terem acesso ao nosso debate também, tá? Então, todos os alunos que estão com o ENAD, eu tenho e-mail de todos eles, eu vou disparar hoje mesmo para eles, tudo que a gente debateu hoje. Professor Abrão, muito obrigado também pela sua disponibilidade, por ter trazido o debate aqui com a gente, ter tirado um tempo aqui. Eu sei que você estava dividido, estava numa reunião lá, uma reunião aqui. Assim é a vida da gente agora. Então, eu tenho que agradecer a disponibilidade de vocês, a ajuda de vocês, né? Mesmo aqui com pouco, vocês estiveram aqui com a gente, eu estou aqui agradecendo, né? Em nome da tutoria, em nome da coordenação, né? Uma coisa, Lívia, também. E agradecer também a presença da Paula, da Abraão, nesse movimento de tutoria tão importante, para a gente continuar aí resistindo, né? E vivendo, né, esse ENAD da melhor forma possível, né? Essa conscientização é importante. Obrigada. Joia, gente. Obrigado também, viu? Obrigada. Vocês aí pela oportunidade da conversa. Então, eu vou despedindo de vocês, tá bom? Tchau. A Paula, eu vou deixar ela seguir. Muito obrigado, minha querida. Tchau. E aí,